nos buscou, nos achou caídos, tristes, abatidos, mas nos levantou, nos ergueu novamente. É esse amor que nós cantamos essa noite. Eu convido você a agradecer por esse amor de Deus, esse amor tão glorioso, esse amor tão forte, tão poderoso. Você pode fazer isso agora? Agradeça a Deus, porque Ele amou você antes. Primeiro, você foi amado pelo Senhor, com um amor que não depende do que você faça, do que você é. Esse amor é de Deus, puro, verdadeiro e fiel. E independe de nós, Ele independe de nós. Quando nós falhamos, logo nós pensamos que Deus ele já deixou de nos amar, mas não é verdade. Deus, Ele nos ama completamente, verdadeiramente. Nós vamos declarar esse amor essa noite. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glorifica ao Senhor, Ele está neste lugar. Aleluia. Sou
mais forte que você puder. Aplauda esse amor glorioso. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Vocês, oh, impressionante, infinito e usado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Lucas capítulo 24, verso, a partir do número 13. A palavra do Senhor diz assim: Os irmãos encontraram? Eita, glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos prepara? Que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse antes de entrar na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele mesmo constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, por favor? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos,
pelo privilégio que nós temos de estudar a sua palavra, pelo privilégio que nós temos de cantar louvores ao Senhor, meu Deus, de estarmos na sua casa, na sua presença. Meu Deus, nós te clamamos que nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor nos fale por meio da sua palavra bendita. Cada um dos teus filhos que entraram na sua casa, entenda a sua palavra e que a palavra do Senhor tenha o poder de realizar em nós aquilo para o qual, meu Deus, ela foi enviada, nos transformar, nos edificar, nos salvar, nos libertar, nos fazer nascer de novo. Meu Deus, nós te clamamos por todas essas coisas no nome de Jesus. Pai, nos dê liberdade para nesse momento nós pregarmos a sua palavra e que o Espírito Santo do Senhor use, meu Deus, a palavra do Senhor neste instante. Em o nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo bem? E hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esse texto, ele vai nos falar muito, ele vai nos falar bastante coisas. Amém? Eu gostaria de lembrá-los, irmãos, que nós estamos aqui tratando a respeito da nossa eternidade, da vida eterna, a respeito de onde nós vamos passar a nossa vida depois que essa fase das nossas vidas aqui nessa terra passar. É de suma importância. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos que, normalmente, eu não trato aqui de como você ser um vizinho melhor, de como... Eu trato aqui, irmãos, das coisas que são centrais do Evangelho, as coisas sem as quais você não vai estar diante de Deus de maneira nenhuma. As coisas, evito também as coisas que nos traz dúvida, ou que pode ter uma dúbia interpretação. Eu gosto de ficar apenas com aquelas que é clara, autoevidente, né? Então nós lemos aqui um texto da palavra do Senhor. Quantos dos irmãos aqui já leram esse texto? Quantos? Quantos conhecem essa história? Dá um glória a Deus para me ver assim. Glória a Deus. Conhece essa história? Jesus acabara de ressuscitar, no capítulo 24 ele ressuscita, e no verso de número 1, e aqui nós já estamos no verso de número 13, ou seja, foi imediatamente. Jesus havia aparecido, né? As mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, momentos depois de Jesus ter ressuscitado, teve a visão de anjos dizendo que ele havia ressuscitado. O apóstolo Pedro e alguns dos discípulos do Senhor foram até o sepulcro para confirmar a veracidade daquilo que as mulheres haviam falado, se de fato Jesus tinha ressuscitado. Mas diz a palavra do Senhor que eles não viram nada, eles viram apenas o sepulcro vazio, e os lençóis nos quais Jesus estava envolto estavam lá. Mas eles não viram o Senhor e também não tiveram uma visão dos anjos como as mulheres tiveram. Então, momentos depois disso, esses dois discípulos, um deles é mencionado o nome, o outro não. O discípulo chamado Cleopas, que não fazia parte dos 11, né, mas era um dos discípulos de Jesus, eles saem de Jerusalém e fazem uma viagem de 12 quilômetros até uma cidade chamada Emaús. Há uma disputa com relação à distância de Jerusalém até Emaús. Algumas pessoas acreditam que são 30 quilômetros, outros acreditam que são 12 quilômetros. Eu acredito que não vai alterar muita coisa, né, o entendimento aqui deste texto. Mas eles então saem uma caminhada em direção a Emaús. Alguns estudiosos da palavra do Senhor acreditam que eles estavam levando a mensagem de Jesus, de que os discípulos, de que os doutores da lei, os sacerdotes, haviam crucificado um justo, e falar a respeito de alguns aspectos da mensagem de Jesus. Outras pessoas acreditam que eles estavam indo pelo caminho tristes e decepcionados pelo fato de Jesus não ser quem eles esperavam que seria, pelo fato de Jesus ter sido crucificado, né? As pessoas até aquele momento, irmãos, várias vezes na Bíblia nós notamos isso, as pessoas esperavam em Jesus o Messias que libertasse as pessoas do jugo de Roma, nos moldes do rei Davi. Ele iria pegar a espada, formar um exército e politicamente iria libertar Israel, ia devolver a Israel a glória dos tempos dourados do reinado de Davi, não é? Mas eles ficaram
eles não conseguiram entender a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus e o tipo de libertação eterna, e não apenas momentânea, que Jesus opera na vida das pessoas. Então, alguns estudiosos acreditam que eles estavam decepcionados e levando a sua frustração e a sua decepção com relação a Jesus, né? Há de se imaginar também, né, irmãos, que aqueles homens que haviam caminhado 3 anos junto com Jesus, e agora tiveram em Jesus o seu mestre, o seu profeta, e todas essas coisas, que na mentalidade judaica eram muito fortes, agora, depois de 3 dias de terem visto ele sendo esbofeteado, açoitado, carregar a própria cruz, não conseguir carregar a própria cruz, vendo a humilhação extrema do verbo de Deus, certamente seu coração ficou um pouco apreensivo, entristecido, depressivo, por causa de tudo aquilo que eles haviam visto. Então, nesse momento, enquanto eles iam caminho de Emaús, no mesmo dia que Jesus havia ressuscitado, no primeiro dia da semana, no mesmo dia do relato das mulheres, do relato do túmulo vazio do apóstolo Pedro, é que eles vão caminhando no caminho e Jesus se lhe apresenta e vai caminhando junto com eles, se aproxima deles e vai caminhando junto com eles. Mas a palavra do Senhor diz que os seus olhos estavam encobertos e eles não puderam reconhecer. Eles não puderam perceber que Jesus estava com eles, que Jesus estava vivo, que a esperança, irmãos, não havia morrido e que o libertador de Israel estava em plena condição de executar o seu plano salvador sobre a face da terra. Eu fico imaginando, irmãos, assim, um paralelo terrível. De um lado, o homem sem Deus, o homem, irmãos, com receio de que a sua única esperança havia se acabado, de que não havia solução mais para eles, porque eles haviam sofrido demais no jugo de Roma, ansiavam por uma libertação, e foi anunciado a eles uma libertação, eles creram de todo o coração, eles abandonaram tudo e seguiram após o Senhor. E agora, irmãos, depois de tanta esperança, depois dos seus corações estarem tão arraigados na certeza da cura de Deus, eles observam, irmãos, eles têm uma ilusão, eles acabam acreditando na ilusão de que tudo havia acabado, não é? Eu acredito, irmãos, que no seguinte, né, é uma coisa que vocês podem mesmo perceber na experiência de vocês, o seguinte: quando a gente está passando por um momento difícil, a gente acostuma a enfrentar a luta. Quando se anuncia a nós uma solução, a gente agarra a ela, a gente passa a ter esperança. Então, o normal é nós nos agarrarmos a ela com toda a força. E quando não dá certo, a gente fica muito mais triste do que quando a gente estava passando, enfrentando a própria tribulação, dificuldade, luta. Vocês podem perceber isso. Você está passando por um problema no trabalho, você está enfrentando normalmente. Aí eles falam, olha, eles vão trocar o seu chefe. Aí você pensa, nossa pai, meu Deus, eu estou orando. Aí quando chega na hora de trocar, anuncia, não vai trocar não. É isso mesmo que vai ser. Então, na verdade, você volta, irmãos, para um estado desesperançoso, muito inferior, muito pior do que aquele que você estava. Às vezes acontece isso, não é? Com a gente está com esperança, irmãos, você está vivendo a vida, até que não está reclamando muito não, mas aí de repente surge uma luz no fim do túnel, você começa a confiar, aí de repente você tem a sua confiança frustrada, e normalmente os momentos que se seguem, irmãos, são dramáticos na vida da gente. Os discípulos estavam vivendo exatamente esse momento, irmãos, uma salvação tão grande, algo que eles esperavam, irmãos, que estava no cerne da esperança judaica, a vinda do Messias. E agora eles veem Jesus sendo tratado como a palavra do Senhor nos descreve que foi tratado. Então, de um lado nós temos 2 pessoas vivendo dessa maneira, e com eles, irmãos, a vida, com eles, o poder de Deus.
E com eles, irmãos, a presença máxima de Deus. Com eles, irmãos, o Salvador, o Criador de todas as coisas. Olha, caminhando no mesmo caminho, na mesma hora, caminhando juntos. Jesus estava com seus discípulos, mas diz a palavra do Senhor que os seus olhos estavam incapazes de o reconhecer naquele momento. Eu estudei, irmãos, muito para entender o que causou nos discípulos a incapacidade de reconhecer Jesus. A verdade, irmãos, que eu devo ter lido mais ou menos uns 40 a 50 comentários bíblicos. Pessoas que comentaram essa passagem, estudiosos da história da igreja que comentaram essa passagem. E não tem como a gente saber, no final, por quê? Por que eles não tiveram a capacidade de reconhecer? Será que eles estavam possuídos por uma tristeza tão profunda, e por causa da tristeza tão profunda, eles não tiveram a capacidade de reconhecer que a esperança e que a vida estava do seu lado? Porque, irmãos, é uma explicação aceitável. Vocês já observaram que quando você está com seu coração entristecido, você vê o mundo todo mal. Quando você está depressivo, quando você está desesperançoso, você, irmãos, não consegue observar que, na verdade, Deus está trabalhando por você e Deus está com você. Às vezes nós nos encontramos num estado mental tão terrível de sofrimento e de luta, que nós acaba, irmãos, nos tornando incapazes de perceber que Deus nos deu esposa, que Deus nos deu, né, na pessoa bendita das irmãs, maridos abençoados, filhos, comida, sustento, salvação, um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que Deus nos fez mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós perdemos a capacidade de olhar para essa dimensão toda de tudo aquilo que Deus fez, e nós nos concentramos apenas, irmãos, naqueles problemas que nos seguem tão de perto, naquele momento. É possível que isso tenha acontecido com os discípulos, e é possível também, irmãos, uma coisa que eu também acredito que é uma possibilidade muito grande, uma impossibilidade espiritual de entender as coisas de Deus como elas devem ser entendidas. Eles estavam caminhando, Jesus com eles, Jesus questiona-os, qual o motivo da preocupação de vocês? O que é que inquieta vocês? Aí os Cleopas responde: você é o único que mora em Jerusalém, que está em Jerusalém, ou que peregrinou até em Jerusalém, na ocasião da Páscoa, obviamente, e que não sabe de todas as ocorrências dos últimos dias? E Jesus ainda não me fala quais são as ocorrências. Então ele inteira o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que é varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não sabe de tudo isso que aconteceu? Então, completou ainda: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Já é o terceiro dia que Jesus foi crucificado. Nós tínhamos a esperança de que ele era a salvação de Israel. Nós tínhamos a esperança de que ele, na verdade, seria aquele que redimiria as pessoas. Mas já tem 3 dias que essas coisas aconteceram com ele, que ele foi morto. Observe vocês, irmãos, esses homens caminharam com Jesus. Eles não faziam parte dos 12, mas eram homens que eram conhecidos como discípulos do Senhor, e a própria Bíblia diz que eles eram discípulos do Senhor, e o próprio Senhor Jesus manifestou a eles. Jesus poderia ter se manifestado a qualquer outra pessoa, mas se manifestou àqueles 2 do caminho de Emaús. Eram pessoas importantes para Jesus, eram pessoas importantes no reino de Deus. Mas agora, olha a descrição que esses homens fazem de Jesus, depois, irmãos, de 3 anos de ministério de Jesus. Depois de 3 anos,
Eles estão falando aqui a respeito do Deus vivo, do Deus encarnado? Não. Eles estão dizendo, eles falam de Jesus assim: o que aconteceu com o varão profeta? Ele era poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Quem era Jesus? Um profeta, um grande profeta, em palavras e obras. A semelhança de Elias, talvez, a semelhança de Eliseu, provavelmente, a semelhança também de um homem que teve muito status, né? João Batista e outros profetas na história de Israel. Eles disseram: olha, era um varão poderoso em palavras e obras, e nós confiávamos que ele seria, este homem profeta, seria o libertador de Israel. Mas agora já tem 3 dias que ele foi crucificado e que todas essas coisas aconteceram. Ponto final. Então, depois, irmãos, de uma revelação de Deus, talvez a máxima que nós podemos mencionar, humanamente, porque aqueles homens caminharam com Jesus, eles ouviram Jesus falar, eles viram os milagres, eles ouviram a respeito da expectativa do Evangelho e de como Jesus esperava que as pessoas entrariam no reino de Deus. Mas mesmo assim, esses homens tiveram de Jesus, irmãos, uma visão muito aquém daquilo que Jesus era. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem que é possível que a gente sirva Jesus a vida toda e Jesus para a gente não passe de uma pessoa que resolve os nossos problemas de casamento? Vocês entendem isso? A pessoa convive com Jesus, anda com Jesus, a pessoa conhece, vem à igreja, mas para o indivíduo Jesus não passa daquele que sustenta, ou daquele que abre porta, ou daquele que cura. Que Jesus, irmãos, que a ação de Jesus não é nada mais, nada menos do que as necessidades que nós elegemos para nós. Nós pensamos: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a resposta é Deus, a resposta é Jesus. E a pessoa vive a vida toda, irmãos, atribuindo a Jesus somente isso, e não consegue entender de maneira nenhuma a magnitude da ação de Deus, não só deste mundo, irmãos, mas na eternidade. A obra que Jesus vai fazer, irmãos, é uma obra eterna, é uma obra de gozo eterno para aqueles que confiam nele. Mas os discípulos, irmãos, tinham interpretado Jesus somente como aquele que iria, de uma maneira política, libertar Israel. Então, depois que Jesus ouve a resposta daqueles homens, o que é que preocupa vocês? É porque Jesus, o profeta que a gente esperava que seria o libertador de Israel, foi crucificado e hoje já tem 3 dias. E eles completam dizendo: é verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando lá o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmavam que ele estava vivo. É verdade, essas coisas aconteceram tem 3 dias, mas algumas mulheres da nossa turma falou para a gente que foi até o túmulo e não viu o Senhor, mas teve uma visão de anjos dizendo, afirmando que ele estava vivo. E de fato, um dos nossos, certamente o apóstolo Pedro, foram até o sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram o Senhor. O que é que eles viram? Tanto as mulheres quanto o apóstolo Pedro: o túmulo vazio. Eu gosto dessa expressão, o túmulo vazio. Eu não vejo nada mais mencionado na história da igreja do que o túmulo vazio, né? Eu não vejo, é difícil você ver um pastor pentecostal pregando em um grande retiro de avivamento pentecostal sem falar: você pode ir, irmãos, é um jargão. Todos eles falam assim: ó, você pode ir no túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo do Buda, você pode visitar o túmulo daquele outro chinês que eu esqueci o nome do abençoado, daquele chinês que também inventou o Confúcio. Confúcio, irmãos.
Porque o chinês inventou o confucionismo. Aí eu lembrei que o nome do cara é Confúcio, né? Mas se você for em Jerusalém, você não vai encontrar o túmulo vazio. Você vai encontrar o túmulo vazio. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Você tem que crer, sabe por quê? Porque eu te apresento a evidência de que o túmulo está vazio. Por que eu creio em Jesus? É porque o túmulo está vazio. Por que eu devo crer em Jesus? É porque ele realizou sinais e porque o túmulo está vazio. Olha, é porque Jesus e traz algum dado da história, e traz algum argumento lógico, para que as pessoas dessa maneira sejam salvas. Vocês entendem que eu, irmãos, durante um tempo na minha vida de estudante, que dura até hoje, eu sempre tive esse pensamento. Eu fui liberto dele há um tempo atrás, já tem um certo tempo inclusive, de que se eu estudar demais, se eu aprender demais, e se eu ficar com a mente tão aguçada a ponto de recontar a história, apresentando as evidências, eu ia conseguir salvar mais pessoas. Vocês entenderam? Se eu tenho a capacidade de provar para as pessoas por A, como 2 mais 2 é 4, que Jesus realmente ressuscitou, automaticamente eu vou ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas observe vocês, irmãos, como a salvação é uma coisa abençoada, é uma coisa de Deus. Os apóstolos viram em primeira mão o túmulo vazio, mas não creram. Não aconteceu, irmãos, o que se espera no coração de um crente verdadeiro, de uma pessoa que foi tomada pela fé salvadora, a gente não vê acontecendo na vida dos discípulos. Quando os discípulos viram o túmulo vazio, eles viram o túmulo vazio, foi narrado para eles em primeira mão, para esses 2 discípulos aqui em questão, pelo próprio apóstolo Pedro, que o túmulo estava vazio, mas não, irmãos, despertou salvação no coração daqueles homens. Eles caminhavam sem salvação, desesperançosos e entristecidos, porque o seu mestre estava morto. Vocês entendem isso? Vocês entendem, irmãos, que arrazoamento intelectual, de inteligência, intelectivo, não salva ninguém? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam, irmãos, que uma pessoa pode ser doutor em qualquer coisa que você pensar, mas mesmo assim, sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não é nada. Vocês entendem? Vocês entenderam? Será possível que alguém, através de estudar arqueologia ou a crítica bíblica, estudar os manuscritos ou qualquer coisa que seja, irmãos, vai se transformar em uma autoridade de operação do Espírito Santo sobre a vida das outras pessoas, ou como uma autoridade de salvação? Não! Ninguém, jamais, porque é impossível uma pessoa recontar esse momento com mais exatidão do que o próprio apóstolo Pedro contou naquele mesmo momento. E mesmo assim, eles estavam presos dentro de um cenáculo, com medo da perseguição, da mesma perseguição que havia matado Jesus. Vocês entendem isso? Então, a salvação, nesse relato, ela é, irmãos, desvinculada, ela é deslocada do próprio discurso, da própria fala. Puxa vida, é porque um fala forte, outro fala fraco, um fala dessa maneira, outro fala daquela outra. Se o Espírito Santo não abrir o olho, é impossível haver o entendimento daquilo que realmente Deus quer fazer e, consequentemente, haver salvação da parte de Deus. As mulheres viram todas essas coisas. Então Jesus responde. Até agora, irmãos, eu só estava preparando o recipiente de apresentar a vocês o que Jesus falou, como Jesus agiu, como Jesus operou. Jesus responde para eles assim: então lhes disse Jesus: ó nécios. A palavra nécio é louco, loucos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Vocês são loucos por não crer?
e vocês são tardios de coração para crer. Vocês demoram a confiar naquilo que os profetas, em tudo o que os profetas disseram. E a partir daí, a partir de trazer tal repreensão para os seus discípulos, ele começa a explicar: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não observaram isso, não? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, até chegar em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, expunha-lhes o que ao seu próprio respeito constava nas Escrituras. Olha, ele pegou lá em Moisés e discorreu os livros de Moisés até os profetas, e, irmão, trouxe para a mente dos discípulos, ele relembrou, ele recontou, irmãos, tudo aquilo que Deus já havia dito a respeito dele mesmo. E ele expôs os seus discípulos a respeito dele mesmo dentro das Escrituras. Queridos, Jesus poderia ter feito um sinal, Jesus poderia ter feito um milagre. Vocês não estão me conhecendo, não? Hein? Vocês não estão me conhecendo, não? Ó, eu vou apagar o sol agora, vou ligar de novo. E agora? Quem eu sou? Ele poderia, irmãos, ter feito uma árvore secar e uma árvore reviver. Ele poderia ter mandado uma pedra da água sair água, jorrar água. Ele poderia ter mostrado as marcas da mão. Ele poderia ter mostrado as marcas da mão, a marca do lado. Vocês não estão me reconhecendo, não? Sou eu. Uma vez que Jesus, pela resposta, Jesus, irmãos, estava repreendendo os seus discípulos, nécios, tardos em acreditar, em crer. Lembrando que crer, irmãos, é exatamente o que nos liga ao mundo de Deus. E aquele povo não cria, não estava crendo naquele momento. Então Jesus, ele poderia, irmãos, ter feito um sinal, uma maravilha, ter apresentado um argumento filosófico, ou, irmãos, científico. Ou seja, porque se ele mostrasse a mão, seria um argumento científico. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus responde para eles assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse antes que entrasse na sua glória? Vocês não entenderam isso, não? E começando por Moisés, irmãos, Jesus foi explicando a palavra de Deus, que fala a respeito dele mesmo. Amém? Sempre foi o modus operandi de Deus, irmãos. Sempre foi a maneira de Deus falar e a maneira de Deus trabalhar na vida das pessoas. Muitas pessoas pensam que Deus deu sinais, ó, em meu nome vocês expelirão demônios. Para quê? Para que as pessoas creiam. Mentira! A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ide e pregai, ide e ensinai a Escritura. Depois, Jesus, ele diz assim: olha, os meus sinais vão acompanhar os que crerem. Os sinais não serão para despertar fé no coração das pessoas. Os sinais serão para benefício daqueles que creem. Depois que eu criei, é que eu recebo essas coisas de Deus. Jesus anunciou, irmãos, o Evangelho. Jesus anunciou a palavra de Deus. Nessa questão aqui, é claro que não existia o Novo Testamento. Jesus pregou usando qual, irmãos? O Antigo Testamento. Jesus pregou para os seus discípulos de Moisés até Malaquias. Hoje os crentes, não sei quem inventou isso, irmãos, mas eles falam: não, o Antigo Testamento não é para nós. Se tirar o Antigo Testamento, você não vai reconhecer Jesus.
Jesus, ele se deixou conhecer através da explicação da palavra de Deus. Lembro também daquela passagem de Rico e Lázaro, quando o rico, lá no Hades, ele fala: Senhor, permita que Abraão venha aqui, molhe o dedo e pingue na minha língua, porque meu sofrimento é demais. Aí ele falou: não tem como, porque é um abismo intransponível entre nós e vocês aí. Aí ele falou: tá, então deixa que Lázaro volte para a terra e avise aos meus irmãos o lugar terrível que eu estou, para que eles não venham, para que eles creiam em alguém que morreu e voltou dos mortos. É claro que eles vão acreditar, e aí eles não vão vir para cá. Então Abraão, figurando Deus naquela parábola, respondeu: não, lá eles têm Moisés e os profetas, que creiam neles. Vocês entendem isso, irmãos? É por causa disso que a palavra do Senhor diz assim: olha, a fé vem de onde? De ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá tem os profetas, que eles ouçam os profetas, que eles ouçam Moisés. É a maneira que Deus escolheu na sua onisciência, na eternidade. Ele escolheu para ser o meio de revelação dele mesmo para você. Não foi um anjo aparecendo, não foi um sinal, mas Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Amém? Os discípulos, irmãos, eles conheciam a lei, os discípulos conheciam Moisés e os profetas, mas não do ponto de vista de Deus, não na maneira que Deus queria que os discípulos entendessem. Irmãos, tem uma coisa no meio evangélico que é muito prejudicial, uma afirmação: olha, a Bíblia, ela tem mais de 1000 interpretações. Mentira, a Bíblia só tem uma interpretação. A Bíblia, quando Deus diz: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não quis dizer outra coisa a não ser: vá e ensine a Bíblia para as pessoas. É isso que ele quis dizer. Não tem como eu interpretar, não, mas se eu for bonzinho e não precisa de falar a Bíblia, porque, não, irmãos, está claro o que o texto está dizendo. Agora, eu posso aplicar na minha vida de uma maneira diferente, mas o significado, o sentido do texto é um só. Da mesma maneira que eu falo assim: Juraci, fique de pé. Aí o Juraci entende: eu tenho que ficar de pé. Aí eu falo: Juraci, fique de pé. Ele fala: eu já sei, agora eu tenho que deitar. Ué, não tem como eu falar uma coisa e ele entender uma outra coisa que não faz parte da lógica. Quando Deus diz uma coisa, irmãos, é porque aquilo foi aquilo que Deus quis dizer, e não outra coisa. Jesus, então, ele nos deixa claro: como eu vou conhecer Jesus? Como eu vou saber, irmãos, que o Jesus que eu creio é o mesmo da Bíblia? Como eu vou saber se o Jesus que eu creio é o mesmo que os testemunhos de Jeová anunciam? Como eu vou saber se o Jesus que eu creio é o mesmo Jesus que liberta, que salva e que transforma? Que não é um Jesus inventado por mim mesmo, um Jesus que não importa com o pecado, um Jesus que você pode tratá-lo de qualquer maneira, que ele não é santo, glorioso, como a palavra do Senhor nos diz. Como? Irmãos, lendo a palavra de Deus. Amém? Lendo. Não tem mistério. Não tem outra maneira. A gente lê a palavra do Senhor. E outra coisa, a gente ora a Deus. A gente ora. Jesus, ele diz várias vezes: graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas aos grandes e aos entendidos, aos sábios deste século, e o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, aos humildes. Jesus,
ele diz, quando ele fala isso, ele fala assim, olha, ele vira para os seus discípulos e fala assim, olha, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouviram, mas não ouviram. Olha, irmãos, que coisa gloriosa, hein? Que coisa gloriosa. Muitos reis, muitos profetas, muitos justos quiseram entender as coisas como eu estou falando com vocês, disse Jesus, mas eles não puderam, porque aprove ao Pai revelar essas coisas agora, hoje, desde os dias de Jesus até hoje, nós temos, irmãos, a graça de Deus, de entender essas coisas como essas coisas de fato são. Mas os discípulos entenderam? Entenderam, irmãos? Não entenderam. Guarda uma coisa para você, a gente lê a Bíblia, mas a gente precisa de quem nos ensine. Você lembra daquele moço que estava lendo Isaías capítulo 53, e Filipe foi levado até ele, e falou com ele, olha, encosta perto desse carro, e ele encosta perto do carro, e ele pergunta ao eunuco, ele percebeu que o eunuco estava lendo Isaías capítulo 53, e pergunta para ele, você entende o que você lê? E a resposta dele foi, como eu vou entender, se não há quem me ensine? Como eu vou entender, se não há quem me ensine? Então, ele sobe até o carro, e ele explica, o eunuco explica a sua dúvida, eu não sei se o profeta está falando de si mesmo, ou se ele está falando de outra pessoa. Então ele sobe lá dentro do carro, e aí Filipe, cheio do Espírito Santo, irmãos, ungido pelo Espírito Santo para ser profeta de Deus, capaz de revelar as coisas de Deus, ele fala, não é a respeito dele mesmo, não, é a respeito de Jesus, está falando de Jesus. Então ele faz a ponte entre a palavra do Senhor e a pessoa bendita de Jesus. Essa ponte só é feita pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós chegamos aqui, irmãos, ao final do tempo. Se eu fosse mais rápido, eu poderia explicar para vocês como os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo em Atos capítulo 2, eles eram medrosos e incapazes de entender Jesus. Eles eram incapazes, literalmente. Jesus falava para eles, olha, eu vou ser morto e vou ressuscitar o terceiro dia, como diz os profetas. Mas os apóstolos levantavam e falavam, não faz isso com o Senhor mesmo não, Senhor, você está doido? Pensar uma coisa dessa a respeito do Senhor mesmo? Não fala isso não. E Jesus, sai de mim, Satanás, sai para trás, você só entende das coisas dos homens, você não entende das coisas de Deus. Jesus avisa para os seus discípulos, irmãos, registrado na Bíblia, eu acredito que mais vezes, mas registrado na Bíblia 3 vezes, e eles não entenderam, e Jesus foi crucificado, e eles ficaram cegos, eles ficaram perdidos, sem entender o tempo, sem entender o que estava acontecendo, quando na verdade Jesus já tinha dito todas essas coisas. O próprio Senhor Jesus disse assim, olha, se eu não for, ele não virá, o Consolador, ele guiará o homem, o mundo, em toda a verdade depende do Espírito Santo. Irmãos, Jesus diz, quando ele vir, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Irmãos, Jesus falou todas essas coisas, e eles não entenderam. Jesus chega até a aldeia, eles chegam até a aldeia de Emaús, onde eles estavam tentando ir. Então Jesus faz de conta que, insinua que vai seguir caminhando. Eles falam, não, fique conosco. Jesus foi constrangido a entrar com eles em casa. Quando Jesus entra com eles em casa, Jesus assume o papel de hospedeiro, do dono da casa. Jesus senta à mesa, Jesus pega o pão, ele parte o pão, Jesus senta à mesa, dá graças ao Pai, pega o pão, parte o pão e distribui aos seus discípulos. Irmãos, quando ele faz isso, diz a palavra do Senhor, que nesse momento, os olhos deles foram abertos, à semelhança do apóstolo Paulo, que escamas caíram dos seus olhos.
os seus olhos foram abertos. Então eles reconheceram: é o Senhor glorificado, é o Senhor exaltado, é o nosso Deus verdadeiro, santo e justo, Salvador, poderoso em salvar, é Ele. Então diz a palavra do Senhor que Jesus, cumprindo o seu papel, Ele desaparece de uma maneira gloriosa da frente de seus discípulos, mostrando, irmãos, não mais o Deus humilhado, a humilhação do verbo, aquele período de humilhação que Jesus foi humilhado até a morte e morte de cruz, mas agora, irmãos, um ser todo poderoso em glória se manifesta aos olhos dos seus discípulos por uma atuação de Deus. Eu posso pregar do jeito que eu quiser, irmãos, eu posso orar o tanto que eu quiser, eu posso consagrar minha vida o tanto que eu quiser, e posso subir aqui e pregar essa palavra. Se o Espírito Santo, irmão, se Deus não abrir os seus olhos, nada vai ser feito. Entenda isso. Eu não gosto quando as pessoas falam assim: olha, eu fui num lugar tal e preguei ganhei tantas pessoas para Jesus. Deixa de bobeira, você não ganhou ninguém para Jesus. Deus, aquele a quem pertence a salvação, porque diz a palavra do Senhor que a salvação pertence a Deus. É Ele que salva, é Ele que abre os olhos, é Ele que abriu os olhos, irmãos. Tem uma doutrina que a gente sempre discute ela em todo canto que a gente vai, não, mas a pessoa ouviu a palavra, ele entendeu tudo, mas ele não quis Jesus. Meu Deus, leia a Bíblia. Não tem como a pessoa entender tudo, o simples fato da pessoa ter entendido tudo, já mostra que Deus quis salvá-lo. Amém? Jesus quis salvá-lo, porque se Jesus não quisesse salvar esses no caminho de Emaús, Ele não tinha aberto os olhos. E depois que eles viram, eles lembraram: olha, como ardia o nosso coração enquanto Ele nos expunha a palavra do Senhor. Irmãos, olha, você percebeu? Enquanto Ele falava a palavra, o nosso coração ardia. Irmãos, que o Espírito Santo faça o nosso coração arder quando nós ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Que o nosso coração arda ao ouvirmos a palavra do Senhor. Que o nosso coração não seja enganado, irmãos, por show de pirotecnia. Que o nosso coração não seja enganado por uma performance religiosa, mas o nosso coração, irmãos, seja inflamado com a exposição verdadeira da palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Que isso nos baste. A palavra do Senhor diz: isso nos baste, em nome do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Irmão Geraldo, chama os meninos lá em cima, para mim, fazer favor. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, quantos entenderam essa palavra nessa noite? Dão glória a Deus aí. Quem foi abençoado, dão glória a Deus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Peça a Deus, irmãos, que Deus sempre revele a vontade dEle e a pessoa dEle na sua vida, através da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos que nós passamos aqui na sua casa, pela sua palavra bendita que nós tivemos a oportunidade, meu Deus, de ouvir. E nós te clamamos, meu Deus, que essa palavra seja como aquela falada por Jesus, é a mesma palavra, Pai. Meu Deus, que o nosso coração fique aquecido, ardente, em chamas, ao som, meu Deus, da sua palavra, que nos revela a pessoa bendita do Senhor. Meu Deus, e nós te clamamos, não nos deixe ser como os discípulos do caminho de Emaús. Meu Deus, nos liberte dessa condição, dessa incapacidade, meu Deus, de entender o plano do Senhor. Se eles tivessem entendido o plano do Senhor, eles não estariam entristecidos, eles não estariam desesperançados, eles não estariam, meu Deus, ó Pai, esmorecidos na caminhada, porque eles estariam entendendo o agir do Senhor. É isso que nós precisamos, Pai.
Ajuda, meu Deus, cada pessoa na sua casa a entender que o Senhor está agindo, que o Senhor é um Deus que opera, o Senhor é um Deus que está operando. Às vezes, meu Deus, nos momentos que nós não entendemos, Pai, nós precisamos apenas da graça do Senhor para compreender a ação salvadora, protetora, graciosa do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a confiarmos, meu Deus, recebermos a revelação do Senhor e confiarmos naquilo que a sua palavra nos diz. É a oração que nós te fazemos nesse momento, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa a sua igreja, abençoa cada um dos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor.